Continuando, a quinta observação quanto a sujeito simples é a seguinte: quando o seu sujeito simples ele tiver expressões como a maioria ou a minoria, a maior parte, a metade, o verbo ele tanto pode ficar no singular quanto no plural. Mas assim, para a gramática fica mais coerente o singular. Para a gramática é mais coerente, mais lógico, mais correto. Só que a gente vai aprender que os dois modos aqui estão corretos. Então, se no seu sujeito vier expressões como essa, então tanto faz o verbo ir para o plural quanto para o singular. Exemplo, a maioria das crianças gosta de chocolate. Observe que eu tenho a expressão a maioria dentro do meu sujeito simples, ok? Então, se eu tenho a maioria dentro do meu sujeito simples, então o verbo tanto faz plural quanto singular. Seguindo a próxima regra, ela vai ser aplicada com outras expressões. Então, se o seu sujeito simples tiver expressões como cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Então, exemplo, para entender melhor. Primeiro exemplo tem o seguinte: cerca de 9.000 candidatos concorreram ao emprego. Quem foi que concorreram ao emprego? Cerca de 9.000 candidatos. Então, cerca de 9.000 candidatos é o meu sujeito simples. Agora, pela regra, quando eu tenho essa expressão, o verbo ele tem que concordar com o substantivo, ok? Então, qual é o substantivo desse sujeito simples? Candidatos. Então, o verbo ele vai ter que concordar com esse substantivo. Então, o substantivo ele está no plural, então o verbo ele tem que também estar no plural. Mais de um aluno reprovou a 7ª série. Quem foi que reprovou a 7ª série? Mais de um aluno. Mais de um aluno é o meu sujeito simples e aluno, no caso, é o meu substantivo dentro desse sujeito simples. Então, o verbo ele tem que concordar com ele. Mais de um jogadores se abraçaram de felicidade. O abraçaram está no plural porque ele está concordando com o substantivo jogadores. Deu para entender, gente? Seguindo, a próxima regra está voltada às expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, vários de. Então, se você tiver essa expressão dentro do seu sujeito simples, o verbo ele pode concordar com o pronome, que são essas expressões que vocês estão vendo, como ele pode concordar com a pessoa do verbo que está dentro do sujeito. No exemplo, ele colocou: quantos de nós já não deixaram de dar opiniões sobre os assuntos? Observe que deixaram aí, ou ele pode concordar com o pronome quantos, como ele pode concordar com a pessoa nós. A única observação é que, se esses pronomes que foram apontados, se eles estiverem no singular, o verbo ele também tem que ir para o singular. Então, ele vai para a terceira pessoa do singular. Então, assim, pelo teste, a gente pode fazer aqui o teste. No primeiro exemplo, nós temos que escolher entre o verbo deixamos e o verbo deixou. Então, a gente pode optar por concordar esse verbo ou com a pessoa do verbo, nós, ou com a expressão quantos, né, que está dentro dessa regra. Então, tanto faz você colocar o verbo deixamos, né, em relação a nós, como você pode colocar, no caso aí o deixou não faz sentido, né, porque você tem que concordar o verbo ou com nós ou com quantos, e ambos estão no plural. Já no segundo exemplo, nós temos qual de nós será ou seremos o primeiro a assistir? Então, o verbo ele pode concordar com nós, ele pode ir para o plural ou ele pode ir para o singular, concordando com o qual. Então, no caso aqui, nesse segundo exemplo, tanto será quanto seremos para a gramática está correto. Só muda esse primeiro exemplo, né, pessoal? Que nós temos quantos e nós no plural, né? Então, não tem sentido eu colocar o deixou. Então, anotem tudo, continuem treinando para que esse contexto, nessa parte da regra, porque o sujeito simples é o que tem mais regras, ok? Os demais, eles tornam-se, de certa forma, mais fáceis porque as regras, elas são menores. Mas o sujeito simples, na concordância verbal, é o que tem mais regras, mais observações. Então, vamos seguir. Seguindo aí na próxima regra, quando eu tiver um substantivo próprio
e esse substantivo próprio ele estiver no plural, né, escrito, o verbo ele só vai ficar no plural se esse substantivo próprio ele estiver precedido de um artigo. Nesse slide, eu coloquei o exemplo de os Estados Unidos da América são. Por que aqui tem são? Porque eu tenho um artigo, ele vem precedido de artigo, certo? Então, observe que no exemplo abaixo, eu tenho Alagoas é. Por quê? Porque não vem precedido de um artigo, certo? Então, substantivo com artigo, verbo no plural. Substantivo sem artigo, verbo no singular. Ok? É muito fácil se compreender essa regrinha. Por isso que é importante a gente observar alguns nomes que terminam em S. Observe que no exemplo tem a palavra óculos terminada em S, é um nome terminado em S. Estados Unidos, um nome também terminado em S. Então você precisa observar primeiro isso, se realmente há dentro desse sujeito simples um nome que é terminado em S. Segunda coisa, observar se junto com esse nome vem um determinante. O que pode ser um determinante? Pode ser um artigo ou pode ser um pronome. Observou se é esse determinante? Agora observe se esse determinante ele está no plural. Se esse determinante ele estiver no plural, o verbo ele irá para o plural. E a gente finaliza a nossa primeira aula de concordância verbal aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula nós continuamos com a concordância em relação ao sujeito composto e os casos especiais. Então, até a próxima aula e deem uma treinada nas atividades.